E é por isso que Satanás tem feito, tem operado através do ministério para fazer isso. Ele vai usar de todo o sistema que ele puder para fazer alguma coisa de forma errada. Se ele tem algum propósito e ganho pessoal, levá-lo a fazer isso, ele fará dessa forma e vai lhe mostrar tudo que ele possa para mantê-lo afastado da verdade, porque ele só tem consideração por si, não importa o quanto ele minta, engane e tudo mais, ele ganha pessoalmente. Queria falar algo, trazer algo para esclarecê-los na promessa de Deus para esta era. Algo que alguém foi outro dia, mas algo... E essas coisas estão bem. E todos nos referimos a essas coisas. Mas pensei em tentar trazer algo à sua mente com essas escrituras que tenho escritas aqui, que esclarecesse, fazer de vocês melhores soldados no campo em que estão lutando agora, para aprender as táticas do inimigo, para que possam bloquear tudo antes que cheguem a você. Essa é a coisa principal, aprender a deixar os socos distantes de você, tanto quanto possível. Agora vamos olhar para este grande, por alguns minutos, este grande dia pecaminoso em que estamos vivendo agora. Eu não creio que houvesse um dia, o que eu já tenha lido na história, ouvi dias de maior perseguição quando os filhos de Deus eram mortos por todos os lados, mas ver o engano do inimigo. Nunca tivemos um dia como este em que agora estamos vivendo. É o dia mais ardiloso, enganador. E quando vejo isso fala que o cristão tende a estar mais alerta hoje do que em qualquer outra era. Mas agora, o ardil do diabo faz as pessoas pensarem que são cristãos quando não são. Aí está, você selar, não tem de selar. É um dia mais ardiloso do que quando você tinha de selar a sua vida com seu testemunho. O diabo preparou toda a armadilha ardilosa. Ele é um enganador. E Jesus disse-nos em Mateus 24 como é que esse dia seria em que estamos vivendo, o dia mais enganador que já se viveu. Tão parecido que enganaria o próprio eleito de Deus, se possível fora. Agora vamos comparar algumas escrituras ou profecias faladas na Bíblia para hoje, comparar com o dia em que estamos vivendo. Em 2 Timóteo 3, aprendemos isto, que o profeta disse que aconteceria nesses dias que os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, obstinados, orgulhosos, amigos do prazer mais do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons.
Agora o Espírito falou expressamente que estas coisas seriam nos últimos dias. O Deus deste mundo hoje, a pessoa adorada por este mundo hoje é Satanás. E as pessoas ignoram que adoram Satanás. Mas é Satanás personificando-se como a igreja. Veja, como a igreja adoram Satanás, pensando que estão adorando Deus através da igreja. Mas é a forma que Satanás tem feito. Oh, você diz, mas espere aí, pregamos a palavra. Olhe outra vez aqui no meu texto esta noite. Satanás foi o que pregou a palavra a Eva primeiro. Deus disse, veja. É essa parte que é mal entendida da Escritura, que se aplica ao dia. Ele vai dizer-lhe que tudo que Jesus fez foi perfeitamente bom. Vai dizer-lhe que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Mas quando você toma as promessas que eles eram para este dia, então isso foi aplicado a outra era. É só o que ele tem de fazer. É levar as pessoas a crer dessa forma. E é só isso. Porque você não pode tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra. Mas isso é o que ele faz. As pessoas ignorantemente adoram a Satanás, pensando que estão adorando a Deus, o qual se opõe e se exalta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse engano da igreja de hoje. Veja, o filho da perdição, o diabo. Filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando Satanás neste dia, pensando que estão adorando a Deus. Mas estão adorando através de um credo, de denominações feitas pelo homem, credos trazidos às pessoas com o maior engano que já houve, que o mundo já conheceu. Não importa quanto a palavra de Deus prometeu para esse dia seja pregado e vindicado, eles ainda não crerão nisso. Eles não vão crer. Então por quê? Perguntamos-nos, por quê? Por que não vão crer nisso? Quando Deus disse que Ele faria certa coisa, Ele faz. Contudo, voltam as costas e afastam-se disso. Tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. Mas ela deu as costas e isso para ouvir o que ele tinha a dizer. Veja, quando Jesus vem, Satanás estava naquele grupo de professores judeus e rabis sacerdotes, tentando dizer-lhes para guardarem a lei de Moisés, quando a própria palavra disse que naquele dia o Filho do Homem seria revelado.
revelado, que ele ia se revelar. Assim, estavam tentando, enquanto continuassem religiosos, e na lei de Moisés, ele estava tentando dizer-lhes, essa parte da palavra é exatamente correta, mas este homem não é essa pessoa. Veja como é um enganador. Esse verdadeiro dia de engano tem sido e agora é Satanás estabelecendo o seu reino na terra. É exatamente porque ele está fazendo isso, porque quer estabelecer o seu próprio reino como um homem de negócios que não é cristão. Ele vai usar de todo o sistema que ele puder para fazer alguma coisa de forma errada. Se ele tem algum propósito e ganho pessoal, vá-lo a fazer isso. Ele fará dessa forma e vai lhe mostrar tudo o que ele possa para mantê-lo afastado da verdade. E porque ele só tem consideração por si, não importa o quanto ele minta, engane e tudo mais, ele ganha pessoalmente. E é por isso que Satanás tem feito. Tem operado através do ministério para fazer isso, como Deus prometeu que ele faria. Agora ele começou com um engano religioso no Éden e tem continuado desde então.